Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Meu nome é Gabriel Custódio, serei o instrutor de vocês aqui nesse primeiro módulo, tá? E esse primeiro tópico é sobre a introdução à programação. A gente vai falar sobre o que é programar, o que é essa atividade, e vamos falar também sobre o que é a web, que está tão presente em nossas vidas, mas muitas vezes não fazemos ideia do que é, ok? Então vamos lá. Então o módulo um é denominado Introdução, Sistemas e Aplicações, e o tópico um, Introdução à Programação. Bom, o que é programar? Quando a gente faz essa pergunta, a gente está perguntando sobre a atividade da programação. Que consiste essa atividade, tá? Para a gente saber isso, a gente tem que saber que o resultado dessa ação é, né? Então vamos lá, coloquei a definição aqui para vocês. Bastante atenção nas palavras que eu destaquei aqui, que são conceitos que vão ser bem importantes no decorrer de toda a Tech Academy, ok? Então, um programa de computador é um produto que resulta da atividade intelectual de um programador. Até aqui? Tudo bem, certo? Essa atividade depende de um treinamento prévio em abstração e modelagem de problemas, isto é, a formulação e a resolução de problema, né? Modelar o problema é entender o que está rolando ali, o que está acontecendo, para a gente poder fazer o passo a passo para resolvê-lo. Bem como o uso da lógica na verificação das soluções, né? Ah, minha solução é a melhor possível? Minha solução não é a melhor? A minha solução de fato resolve o problema? Por isso que a lógica é importante na hora da gente modelar e resolver problemas. Esta atividade intelectual é traduzida em instruções para o computador, por meio de alguma linguagem, que o faz executar operações que resolvam algum problema proposto. Portanto, se quisermos definir rapidamente o que é programar, né, a gente pode dizer que programar é dar instruções para que os computadores façam o que você quer que eles façam, ok? Então, ó, olha outra palavra ali destacada também, instruções. Isso é muito importante. Mas como a gente modela e resolve problemas na vida real, né? Então, assim, vamos supor, você chegou do seu trabalho ali, segunda tarde, segunda noite, né? Fez aquele almoção no domingo, né? Aquela louçona no domingo. Aí chegou lá, assim, em casa tá aquele monte de louça na pia. O que que passa na nossa cabeça, né? O que que a gente faz? Como a gente raciocina para resolver esse problema? Né? A gente não percebe o que passa na nossa cabeça, mas o que vem é uma série de instruções. Né? Por que eu estou falando disso? Né? Aqui a atividade de programar ela consiste tanto na capacidade da gente pegar um problema, estruturar ele, né, destrincha essa questão, né, como fazer um algoritmo, né, para resolver esse problema, né, que depois vai resultar na codificação em si, no ato de programar. Né? É, Mas tá, o que que acontece na nossa cabeça? Já pararam para pensar nisso? A gente não repara muitas vezes, né? Mas ó, eu acho que é mais ou menos assim, ó. Dando um exemplo, né? Não sei que não é para todo mundo que vai ser assim, mas para nossa questão assim. Poderia ser algo assim, né? Primeiro a gente respira fundo, né? É uma atividade que vai durar algum tempo ali, né? Requer um pouco de esforço. A gente vai abrir a nossa torneira, né? Vamos pegar uma bucha, colocar sabão na bucha, pegar uma louça, esfregar essa louça até que não haja sujeira e gordura nenhuma, enxaguar essa louça e colocar a louça no escorredor. E a gente vai repetir esses passos 4, 5, 6, 7 e 8 até não haver mais louças. E depois disso a gente lava a cuba, né, da pia ali, né, para deixar tudo brilhante, certinho, e fecha a torneira, tá? Ou então a gente pode resolver o mesmo problema de uma forma totalmente diferente, né? A gente pode ignorar a montanha de louça ali na pia, aceitar que não vai poder cozinhar porque não tem panela e pedir uma comida no iFood. Afinal, qual que era o problema que a gente queria resolver? O problema era, não tem louça para fazer a janta. Né? Se a gente resolve esse problema da nossa refeição noturna, pronto, resolvido, certo? Então, ó, perceba que o objetivo era resolver o problema da alimentação, né? E não lavar a louça propriamente dito. Se o problema fosse lavar a louça, aí sim só teria a primeira resolução. E outra coisa é observar que para um mesmo problema a gente pode ter mais de um tipo de resolução, né? A gente pode criar algoritmos extremamente diferentes para resolver o mesmo problema, né?
E até na questão de lavar louça, a gente poderia lavar louça diferente. A gente poderia abrir e fechar a torneira a cada louça lavada para economizar água. A gente podia ensaboar tudo primeiro, depois enxaguar tudo de uma vez, né? Então a gente poderia ter outros tipos de algoritmos para lavar louça. Esse que eu fiz foi o mais simples possível, o que veio aqui na hora, mas a gente poderia fazer de outras formas, até mais eficientes, certo? Bom, mas o que eu quero dizer com isso? O que que a gente acabou de fazer ali, né? A gente modelou o problema, né? A gente pegou ali, qual é o problema? Ter refeição à noite, né? E a gente fez um passo a passo para resolver. O que que foi esse passo a passo? A gente chama isso de algoritmo, tá? Então, para assimilar, um algoritmo representa um conjunto de regras para a solução de um problema, tá? Qualquer problema, né? E é algo muito parecido com o que a gente faz ao resolver problemas com programação, né? A programação ela sempre parte primeiro de levantar o problema, resolvê-lo, criar um algoritmo que resolve aquele problema, e aí sim a gente vai ao código. E aí sim a gente vai colocar as instruções do computador para que resolva o problema com a solução que a gente propôs. Isso é uma coisa importante. Né? Sempre vem de antes, não é o computador que resolve o problema, é o programador que resolve o problema, e o computador apenas executa as instruções, as ordens, que têm que ser muito claras e muito bem dadas e muito detalhadas, tá? O que a gente fez ali atrás, ali com lavar a louça, ela carece de uma sintaxe, ela carece de um rigor, né, que a gente vai ter ao programar. Mas é bom para exemplificar, para a gente entender mais ou menos como funciona. Ok? Então, mas aí, como a gente passa as instruções para o computador? Né? A gente viu como a gente pode dar instruções para a gente, ou sei lá, para o nosso irmão, ou irmã, ou amigo, ou namorado, para resolver o problema. Mas e o computador? Né? Bom, a gente sabe até aqui que programar é dar as instruções para o computador para ele fazer o que a gente quer que ele faça. Né? E sabemos também que um algoritmo é uma forma de organizar um conjunto de passos para resolver um problema. Tá? Guardem isso em mente. Então, a resposta rápida é por meio de uma linguagem de programação. Tá? A linguagem de programação vai ser a forma com que a gente pega esses algoritmos, o que a gente decidiu que vai resolver o problema, e vai transformá-las em uma linguagem que o computador entenda. Tá? Então, ó, uma definição mais de dicionário, a linguagem de programação são um método padronizado formado por um conjunto de regras sintáticas e semânticas que pode ser compilado ou interpretado e transformado em um programa de computador. Certo? Então, basicamente, a gente vai falar ali de uma forma até que parecida com a língua humana, tá? Não é nada absurdo, não vai ser zeros e uns, né? Os computadores, eles entendem só binários, né? Eles entendem os famosos zeros e uns que a gente vê lá no Matrix, né? Mas existem, ainda bem, graças à tecnologia, formas da gente escrever instruções para esse computador de uma forma bem parecida com a forma humana. A gente só tem que ter em mente algumas regras e sintaxes, né? Algumas coisas que a gente tem que usar, né? Escrever de uma certa maneira. Da mesma forma que a gente escreve um texto para o vestibular, ele tem que ter um certo formato, né? A linguagem de programação, a gente vai escrever para o computador também que tem que ter um certo formato, certas regras, ok? Então, vamos lá. Linguagem de programação, a gente tem vários tipos, né? Eu falei dos binários, que é o que o computador entende, né? Quando a gente olha uma placa, né? A gente vai falar disso mais para frente, nos próximos tópicos. Quando a gente fala de uma placa mãe, né? Ela tem ali os barramentos dela, esses barramentos rodam bits, que é basicamente concorrente ou sem corrente, né? 0 e 1, tá? Então é isso que o computador entende, é isso que o processador está fazendo. E olha que coisa muito louca. Tudo que você está vendo agora na telinha do seu computador, as imagens, o som da minha voz, tudo são zeros e uns sendo processados de uma velocidade insana, muito rápida, tá? Que são sempre traduzidas para coisas de mais alto nível, certo? Então, quando eu falo linguagem de programação, eu estou falando de uma linguagem de programação de alto nível. Geralmente é o que vocês vão mexer na vida toda de vocês, ainda bem. Né? Antigamente, eles teriam que programar, muito antigamente programavam-se em código binário, depois programaram em código de máquina, depois em linguagem assembly, e aí a gente foi evoluindo e criou linguagens mais parecidas com a linguagem humana, tá? Com a língua inglesa, para ser mais preciso. Por isso que saber inglês é bem importante, tá? Então, assim, linguagem de alto nível, a gente tem o Python, o R, o JavaScript, que
que vocês vão utilizar, né? O Java, quase todas as linguagens que vocês provavelmente já ouviram falar são linguagens de alto nível. E a gente tem de médio, baixo nível, que o C, o C++, né? Geralmente as linguagens de alto nível se traduzem para uma linguagem de baixo nível, né? Geralmente uma linguagem, por exemplo, Python compila em C. E o C, por sua vez, compila em assembly, que compila em máquina e compila em binário. Então, tipo, sempre tem esses passos assim. Tem linguagens que funcionam de maneira um pouquinho diferente, mas em resumo é isso, tá? A base mesmo é o código binário, né? Aqueles zeros e uns. E a gente vai tendo níveis acima, tá? Basicamente, o que a gente vai ter contato é programação de alto nível. Ali a minha imagem está tampando um pouquinho, mas é umzinho ali, tá? Então é isso. A linguagem de alto nível, ela é mais parecida com a linguagem humana, né? Mas ela também requer, né, regras ali para você escrever as instruções para o computador, tá bom? Mais para frente a gente vai ver direitinho como funcionam essas linguagens e qual é mais ou menos a sintaxe comum entre elas, ok? Bom, então como ficaria uma resposta completa à pergunta o que é programar? Ficaria algo assim. Então, mais completinha, né, pegando aqui tudo que a gente conversou. Programar é dar instruções por meio de uma linguagem de programação para que os computadores executem a nossa resolução de um problema. Olha que legal como a gente condensou tudo que a gente viu aqui, né? Então, ó, instruções, né? É importante que a gente resolva um problema com as instruções para resolvê-lo de forma muito clara, né? E a gente expressa instruções através de uma linguagem de programação, que pode ser qualquer uma ali, desde C até Python, né? Qualquer linguagem que se traduza, né, em código binário, no fim das contas, né? E que vai resolver um problema. Isso é uma coisa muito importante, gente, é manter na cabeça assim, programação é sobre resolver problemas. Né? Quando a gente cria um app, quando a gente cria um site, geralmente ele está ali para resolver um problema, certo? Então a gente pega problemas da vida real e resolve com código, né, para levar ali para o cliente final uma melhora de sua vida ou resolver algum problema, alguma burocracia, ok? Bom, agora a segunda parte dessa primeira aula. Como funciona a web? Né? A web, né, a internet, está presente na nossa vida, a gente não sabe muito bem como funciona. Né? Web, traduzindo literalmente, é rede, né? Na verdade, teia. Né? A gente traduz para rede porque é mais ou menos essa ideia da teia mesmo. Né? A teia de aranha ela tem, né, várias ramificações, vários nozinhos ali, né? Assim como uma rede, né? E ela interconecta entre outras redes e outros computadores, outros dispositivos no mundo todo. Hoje a internet é algo absurdamente grande, de bilhões de computadores dispositivos conectados no mundo, tá? Então, ele está integralmente presente nas nossas vidas. A internet hoje está em tudo. Mas como ela funciona? Né? Qual é o básico ali da web, da rede? Né? Bom, a web, ali como você pode ver na primeira imagem que eu falei, nessa analogia da teia, né, dá para ver conecta o mundo todo, né? Por isso que fica essa coisa. E ainda é mais bem interconectado que isso. Esses são os grandes links do mundo, são tipo as rodovias da rede, né? Não são as ruas pequenas. Se contasse as ruas menores também seria um negócio mais impossível, né? Ia basicamente sumir todos os mapas ali, né? Então, ó, vários serviços funcionam sobre a infraestrutura da internet, como a telefonia e a World Wide Web, né? O famoso www, né? O que é esse www, né? Ela é uma aplicação onde documentos e páginas são interligadas através de links, né? Então, como a gente consegue alcançar outros endereços, a gente coloca lá Google, né? A gente consegue, www.google, né? A gente não coloca mais o www, mas o navegador coloca pra gente, né? Isso é para indicar que é um endereço presente nessa aplicação, o World Wide Web, né? Que é como se fosse rede global, né? Traduzindo literalmente. É através dela, né, que a gente acessa o site, né, por um navegador, né, usando as URLs, que é isso, esse nome. Eu vou explicar logo logo o que é certinho o URL, tá? E os componentes básicos da web são clientes e servidores, tá? Cliente é quem acessa, servidor é quem armazena, né? Aqui tem um esqueminha, né, que ó, os clientes acessam a internet, né, o servidor também acessa a internet e por lá a gente pega, né, o cliente, né, que é a gente, por exemplo, acessa um site, né, e o servidor que tem o site envia para a gente e a gente consegue visualizar esse site, ok? Bom, então vamos lá. Clientes são os aparelhos que se conectam à internet, o destaque, que acessam as páginas web. Né? Por exemplo, seu smartphone conectado ao Wi-Fi. Né? Geralmente, as páginas web são acessadas pelos navegadores.
né? Pode ser o Chrome, Firefox, aí que você tiver, o Safari, tem vários, né? Que estão instalados ali. Então você, através do seu dispositivo, entra no navegador, você acessa algum site da web, tá? E os servidores são os computadores que armazenam os arquivos que compõem o site. Por exemplo, os documentos HTML, imagens, folhas, arquivos JavaScript, etc. Tá? E eles disponibilizam isso, né, através da internet para os dispositivos conectados do cliente. Tá? Então, assim, em grosso modo, para você conectar um servidor, você precisa saber o endereço do IP dele, né? Ou o nome do domínio, certo? Por exemplo, start.com. Mas, grosso modo mesmo, é só o endereço IP. O nome do domínio é através da URL, que só é possível por causa do www. Eu vou falar isso agora. Então, vamos lá. Mas como se comunica? Né? Como a gente comunica o servidor com o cliente? Né? A comunicação entre dois ou mais dispositivos na internet é realizada por meio de endereços, né? Que são esse endereço IP, que são série de números, assim. Né? Por exemplo, 192.68.0.1. Esse é um endereço IP, né? E tudo na internet tem um endereço IP, né? Às vezes um número, né, bem estranho, sempre vai ter números muito diferentes. Não existe padrão para redes locais, mas para redes a nível global são números bem diferentes, tá? Então, de forma resumida, para que o dispositivo A possa comunicar com o dispositivo B, o dispositivo A precisa saber o endereço IP do dispositivo B e saber se a porta dele está disponível, né? Cada endereço vão ter portas específicas, tipo lá, porta 8000, porta 9000, porta 80. E a gente tem que saber qual porta está disponível, né? Todo mundo tem um número limitado de conexões que pode fazer. Por isso que às vezes você acessa ali o site da Caixa ou do governo, você não consegue acessar, porque é um servidor que não tem muita capacidade de portas, tá? Mas enfim, ele oferece o serviço, né, para você, tá? Mas assim, mas como a gente acessa, por exemplo, o Google, né? Se o Google não, a gente não coloca o endereço IP do Google, né? A gente acessa o domínio dele, né? google.com, né? E de fato, né? Quando a gente acessa um determinado site a partir do nosso computador, a gente informa o URL, né? Que Uniform Resource Locator, que o navegador se encarrega de descobrir a partir dele, né, o servidor que armazena o site, tá? Então, aquele www, World Wide Web, é uma aplicação e ela armazena nela ali, né, os endereços IPs desses sites e os seus domínios. Fala, tá, esse domínio equivale a esse IP. E ela te encaminha. Por isso que a gente não precisa ficar decorando um monte de número ali, né? A gente pode só colocar o nome do domínio e ela se encarrega de levar a gente até ele, tá? E ali uma notinha, o URL é um endereço de um determinado recurso exclusivo na web. Esse recurso pode ser uma página HTML, um documento CSS, uma imagem PDF, etc. Ok? Beleza. E aqui, explicando para vocês como funciona a URL. Né? A URL ela é o nome de domínio, né? Ela tem uma certa estrutura e ela ajuda a você a achar de forma mais fácil o que você quer, né, na web ali, na hora de pesquisar, né? Então, ó, todo URL, você tem um protocolo, né, que vai ser HTTP ou HTTPS, né? E quando a gente geralmente não digita isso, mas o navegador coloca lá pra gente. Depois disso vem o subdomínio, né, que é a aplicação que a gente está se referindo, no caso ali, né, o World Wide Web, né? É uma extensão do nome do domínio, né, que é usado para disponibilizar diferentes sites, sistemas no mesmo domínio, certo? Depois vem o domínio, que é obrigatório, né? Tipo, é o que identifica de fato aquele endereço, né? O google.com, por exemplo, startse.com, né? Vai estar ali. E ele deve ser informado. Não tem como você encontrar um endereço IP sem informar o domínio, tá? Depois disso, a porta, né? Que é opcional, não é todo site que vai precisar colocar a porta. Geralmente o navegador já te coloca automaticamente para as portas padrões, tá? Mas você pode informar a porta também, que vai ter dois pontos ali, pode ser lá 443, 8000, etc e tal, tá? E depois a gente tem o recurso, né? Ou seja, o que daquele domínio você quer acessar. Lembra que um domínio está do lado do servidor, né? O servidor armazena coisas. Então ele pode armazenar 10 páginas web. Então ali no recurso, o path, né? O path é caminho, né? Eu vou colocar qual é o recurso que eu quero acessar ali, qual é o arquivo que eu quero acessar ali, tá? Depois disso, eu tenho a query, né, ou parâmetros, né, que serão utilizados para, por exemplo, enviar dados em formato de chave pelo valor da URL. Por exemplo, qual é o usuário?
né? Qual é a identificação do documento, né? Tudo isso vai na query e parâmetros, certo? Você indica ali que você quer achar, por exemplo, de um usuário específico ou de um, sei lá, a partir de um login específico ou de um tipo de usuário, por exemplo, administrador, né? E o último é a âncora, que também é opcional, que é usado para exibir partes específicas da página web. Por exemplo, eu posso exibir ou o rodapé, ou o topo, ou o meio, ou uma seção definida, né? Eu posso ter uma página só com várias seções, em vez de ter várias páginas. Então, esse section é só a âncora onde ela vai colocar você no scroll da página, certo? Então é assim que funciona um domínio. Bom, para essa primeira aula é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí na próxima aula, tópico 2, ok? Um grande abraço para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.